Ser ator em Portugal, escrito por Jacinto Lucas Pires. Quando se diz ator, há quem ouça astronauta. É o tipo de vocação que os adultos podem desmanchar com um sorriso condescendente. E, na verdade, para estes profissionais, não existe um sistema claro de regras laborais e de segurança social, estabilidade, horizonte mínimo. Mas ser ator é, sobretudo, buscar coerência, autenticidade, aceitar a sala de ensaios como um campo de batalha onde tudo pode acontecer. Subir ao palco, colocar-se sob os holofotes para estar com e fazer acontecer um mistério de cada vez único e irrepetível. Este é um livro escrito por um dramaturgo para dar a ver os bastidores da vida dos atores em Portugal. Foi composto a partir dos depoimentos de vários profissionais que surgem como personagens sem nome para representarem em conjunto um certo ator desconhecido. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2022. A coleção Retratos da Fundação traz aos leitores um olhar próximo sobre a realidade do país. Portugal, contado e vivido, narrado por quem o viu e vê de perto. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Começo este livro por causa de uma maçã. Sentado à minha secretária de todos os dias, basta levantar os olhos da página e lá está ela, sólida, indesmentível, redondamente certa. Uma maçã vermelha, do tamanho de um coração. Uma maçã de faz de conta, que é tal e qual uma maçã de comer. Tem até um autocolantezito rasgado, como as que trazemos da mercearia. Quietíssima, ali no parapeito da janela, mas mudando com a luz que vai e vem, com uma serenidade, dir-se-ia, pensante. Apetece pegar nela e trincá-la. Só de olhar, parece que consigo sentir-lhe o cheiro fresco, ligeiramente ácido, o cheiro agudo e matinal que há na palavra maçã. Parece que até consigo ver a macieira magra, recortada contra um céu azul, de onde ela foi tirada. A verdade é que a trouxe do Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, a 2 passos de onde escrevo estas linhas. Em 2017, numa venda de património que a Companhia Cornucópia organizou, depois de ter anunciado o seu fim, descobri esta maçã adereço e decidi trazê-la comigo. Agora ela lembra-me o teatro que vi, o teatro que sonhei, as histórias que me inspiraram e inspiram. Em que espetáculos terá sido usada? E para quê? E como? Seria o fruto simbólico do começo do mundo? O presente envenenado das histórias infantis? A sobremesa simples de um dia como os outros? Ao olhar para ela vejo muita coisa. Sim, mas principalmente o que não está lá. O que lhe falta para dar vida à sua ideia tão sólida. O gesto do ator. O ator. Sou dramaturgo e por isso suspeito, mas sei que não estou sozinho na minha admiração pelos atores. Pelo que eles nos oferecem de ligação ao lugar, ao concreto, uma sensação de presença num mundo cada vez mais ausente. O redescoberto espanto de pegar numa maçã. E pelo que, ao mesmo tempo, nos dão de passagem para esse outro lugar, que é o espaço da imaginação e do pensamento, onde uma maçã pode sugerir um cheiro, uma memória, pode evocar uma imagem e acender uma ideia. Não se trata de os pôr num pedestal, de os separar do mundo, pelo contrário. Quero é vê-los mais de perto, mais completamente, da forma mais justa que for capaz.
Uma mulher come uma maçã debaixo do holofote do princípio do mundo. Um homem equilibra uma maçã na cabeça esperando o tiro do amigo. A atriz, o ator. Sim, não consigo deixar de me espantar com os atores uma e outra vez. É também isso que eles nos ensinam em palco, que todas as vezes são a primeira, que cada vez é única e irrepetível. E, no entanto, mesmo trabalhando há mais de 20 anos no teatro, dou-me conta de que não sei quase nada sobre o que é a vida de um ator, de uma atriz, em Portugal. Pessoas que trabalham semanas, meses, para, durante umas horas, em cena, se fazerem outras sem mentira, mas que também têm famílias, contas para pagar, sonhos de futuro, doenças, desemprego, convicções políticas. O que me leva a uma questão mais geral. Estarão ligados o fascínio que o ator provoca em todos nós e o desconhecimento geral sobre a sua condição? Alimentar-se-ão até um ao outro? O ator é um grande nome cheio de holofotes. O nome que cega. Herbert Welder, Poesia Toda, Poemacto 3, Lisboa, Assírio e Alvim, 1996, página 103. Escrevo este livro a partir de conversas com atores. Se deixo os nomes de fora, é na esperança de assim conseguir qualquer coisa parecida com um retrato coletivo. Escrevo imaginando-os como 1000 e um só. O ator precisa de pessoas, salas cheias, mas é tão solitário naquele momento antes do começo. A atriz, o ator no espelho. No camarim, que bonita palavra é esta camarim, não é? Parece que traz sinos dentro. Olhando-se em silêncio, mas na verdade, atirando-se para lá do seu rosto, vendo-se para lá de si. Tentando criar um espaço de calma, de energia, onde possa imaginar ideias com o corpo e a voz. Inclinando-se na direção do futuro, que é já daqui a bocado. Estás aí? 5 minutos para entrar em palco. Vocação é uma palavra curiosa. Vem do latim vocatio, que quer dizer a ação de chamar. O que chama alguém a ser ator? Primeiro tem de se saber escutar. A atriz aprendeu isso a ler poesia. Uma professora do liceu, morta há pouco tempo, ensinou-lhe essa arte tão delicada. A diferença que faz alguém olhar para ti como uma pessoa inteira e única. Ela queria entrar em medicina, mas faltava-lhe um ponto, tinha de esperar 1 ano. Para se entreter, entrou num curso informal de teatro. Vinha do mundo da ciência, da racionalidade, e ali o corpo entrava no jogo e mostrava-lhe um outro campo. Ainda não tinha sido cunhado o conceito inteligência emocional, mas ela descobriu-o sem palavras nessa altura. A professora desse curso também era especial. Aparecia todas as semanas como uma personagem diferente. A atriz sentia que aquilo tinha a qualidade de infinito que há numa brincadeira, num prazer, e perdia a noção do tempo. Nunca tinha sido tanto ela. Era tantas. Há muitas maneiras de chegar ao desejo. Também há o desejo de ser ator. Umas vezes vem da proximidade com atores, outras vezes chega-se por outros lados. O ator nunca escolheu. Nunca sofreu o momento da escolha. Foi fazendo, que é como quem diz, foi escolhendo. No caso dele, teve a ver com o espaço. Ele era miúdo e o pai era padeiro num colégio onde funcionava um seminário. Aí havia um teatro com um palco e um piano. Ele ia para lá para se entreter. Um carpinteiro, que também era pintor, fazia cenários, telões grandes de puxar. Nessa altura, o miúdo gostava muito de um programa de televisão em que os heróis eram teletransportados de uns sítios para os outros. Desmaterializavam-se aqui, materializavam-se ali. Naquele palco, ele sentia isso quando os cenários mudavam. Passou então a escrever umas pecinhas e a fazer teatro. Nunca teve o drama da escolha, foi escolhido pelo drama. Nunca pensou no que queria fazer porque foi sempre ator. Era só aquilo que ele queria fazer, brincar. Felizmente, nunca teve problemas financeiros. Como filho de um padeiro, aprendeu a viver de modo muito frugal. Nunca aspirou a mais. A vocação existe, como também existirá para o padeiro, para o sapateiro, para o contabilista. Mas há um equívoco geral quando se fala de teatro, ou de talento para o teatro, ou de jeito para ator. Um exemplo muito claro disso é o dizer-se que um futebolista está a fazer teatro quando finge ter sofrido uma falta. A atriz tem um irmão que é jogador de futebol e sabe que o teatro é o contrário do fingimento. Como é que podemos inventar a verdade? É um mistério, mas acontece.
Cresceu sem saber que ser atriz podia ser uma profissão. Na família, não tem ninguém ligado às artes. Não frequentavam o teatro, nem sequer como público, mas eram incentivados a fazer coisas. Viviam todos perto, avós, tios e primos, eram muito próximos. Viam pouca televisão, mas tinham grande liberdade para brincar. A vocação para elas está muito ligada a isso, o prazer. O prazer de fazer teatro é análogo ao prazer que a criança tem a brincar. Quando se diz ator, há quem ouça astronauta, o tipo de sonho que os adultos podem desmanchar com um sorriso condescendente, uma troca de olhares mortos. Vou ser ator porque não quero ser professor como os meus pais. O ator chegou lá por tentativa e erro, experimentou várias coisas, sentiu que aquele era o sítio mais certo. Desde pequeno que queria fazer o que o irmão mais velho fazia. Foi assim que chegou ao palco. O irmão acabou a desenhar casas, mas ele ficou no teatro. Não gosta nada da palavra estreia. Tinha 16 anos quando começou e foi logo a fazer de velho. Talvez isso queira dizer alguma coisa. Carreira é outra palavra de que não gosta. Fala ou pensar em autocarros. Este ator também chegou ao teatro seguindo o irmão mais velho. Uma história que se passou noutro continente, noutro tempo, num lugar da memória que hoje quase se confunde com um sonho. Nesses primeiros ensaios, disseram-lhe para se deitar e imaginar isto e aquilo, e ele descobriu que havia outras coisas, que o corpo pode ter outro destino. O encenador pô-los a ver pinturas de Goya, a pegar em figuras para fazer delas personagens, seja lá o que isso for. A ele calhou-lhe o cego. Como é que eu posso ser cego? Não basta fechar os olhos e andar com as mãos para a frente. Um cego não é um zombi. E foi assim que ele entrou no teatro, perfeitamente às cegas. O corpo pode ter outro destino, e a cegueira levou-o ao sítio certo. A irmã mais velha fazia balé. Ela andava no ténis. Era uma criança muito energética. Um dia, nas aulas, a professora pôs-se a dizer que ela não era capaz de receber a bola de esquerda. Furiosa, ela pegou na bola e atirou-a contra a cara da professora. Foi expulsa do ténis. De castigo, puseram-na na dança, onde já estava a irmã. Balé clássico para ela ganhar disciplina. Aí, um dos exercícios era de interpretação. Pensar palavras para certos movimentos para lhes dar um sentimento, um sentido. Ela gostava disso, mas questionava-se, não será melhor então dizer o texto? Experimentou umas aulas de expressão dramática e, passado um tempo, inscreveu-se numa escola de teatro. Mentiu em casa e na escola. Em casa, achavam que ela ia para o liceu normal. Na escola, fingiram acreditar que os pais estavam de férias e que era por isso que ainda não tinham assinado os papéis. Depois tudo se compôs. Costumava ser das piores alunas, mas no teatro era uma das melhores. A minha vocação, pergunta ela, foi um acidente de percurso. Precisavam de uma miúda num espetáculo do pai, que era ator, e a irmã mais velha disse que não. De maneira que foi ela. Tinha 14 anos. Tendo 6 irmãos, era filha única. Para não sobrecarregar a mãe, a avó encarregara-se de a criar. Ela estava sempre com a família, mas vivia em casa dos avós. E gostava muito de dramatizar historinhas com os irmãos. Nessa primeira noite, quando se viu naquele palco a sério, sentiu um prazer semelhante, só que em grande. A atriz divertia-se a fazer teatrinhos em casa e na escola. Só com raparigas, primas e amigas. Não via teatro. O que fazia... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.